desembargador Sebastião. Pois não, só um deputado assunto aqui. Weckert. Não se trata de generalizar. Há uma pergunta que tem que ser feita. Há quantos anos o Senado não vota nenhum veto? 10 anos. Quantas vezes a oposição paralisou os trabalhos reclamando disso? Nunca. Quantas vezes a oposição foi ao judiciário para obrigar a votar os vetos? Nenhuma. Então, a omissão é generalizada. Não se trata aqui do Congresso receber críticas ou da existência do seu funcionamento ser indispensável. Se trata de que os atuais componentes não estão cumprindo com seus deveres. E se eles não estão cumprindo com seus deveres, tanto na oposição como no governo, é preciso alguma medida na sociedade. A sociedade foi às ruas e vai voltar. Vai ter que voltar, porque adiantou muito pouco, porque o pessoal em Brasília não entendeu a caminhada das ruas, porque o pessoal em Brasília está na Ilha da Fantasia, está no baile fiscal. Está no baile fiscal. Não toma consciência da realidade. A presidente Dilma, a quem eu admiro e respeito pessoalmente, não sabe nada que está acontecendo. Não tem uma consciência da validade da repercussão. Prefere aquele joguinho pequeno e barato. É que a presidente Dilma, deputado, desculpa lhe interromper, Jorge Weckert, a presidente Dilma também se cercou por duas pessoas que não têm naipe para relacionamento político. O senhor foi deputado federal, o senhor sabe melhor do que eu, como a Ideli Salvati e a Gleice Hoffmann. Não tem condições. O Mercadante está agora fazendo papel lá de tal, enfim. Quem indicou a Ideli? É Ideli. É Gleice, não fosses tu. Foi o grupo político que cerca o presidente. A presidência é uma coisa muito ampla, precisa de grupos políticos, precisa de assessoramento técnico. Agora, cada crise, a presidente pega o avião e vai a São Paulo perguntar para o Lula o que fazer. Nós estamos vivendo o marqueteiro, que me deixou mais preocupado, é marqueteiro. Muito grave, a população está cansada, não acredita no que os políticos dizem, isso é muito perigoso. Não tem credibilidade o ministro da Fazenda. Ele disse que o dólar vai cair, o pessoal vai comprar dólar porque vai subir. Ele disse que a inflação caiu, o pessoal não acredita. Credibilidade de um governo é essencial. A inflação vai vir mais forte ainda. E o governo atual está sem credibilidade. E agora brincou com o povo no sentido de plebiscito. Reforma política eles já sabem que não vão fazer há 2 anos. Mas eles estão naquele joguinho. É preciso fazer alguma coisa para tudo continuar como está. Exatamente. E é só brincadeira, o Henrique Alves brinca. 90 dias para uma comissão fazer um projeto. Reforma eleitoral. Já terminou a eleição. Então, a sociedade tem que se irritar. E se irritou pouco, vai se irritar mais. É preciso o governo ter consciência que não dá para brincar com o povo. É bom eles lerem a história do baile, da Ilha da Fantasia, do baile fiscal. Baile fiscal, é. É bom eles lerem. É bom eles lerem. Milton, agora é guerra. Os ocupantes da Câmara de Vereadores só saem de lá quando suas reivindicações foram atendidas. O ouvinte aqui não assinou. Eu espero que os partidos que estão apoiando isso aí se apresentem. Não fiquem embaixo do pano, porque eu vou dar o nome. Em todas as mobilizações que ocorreram nesses 2 meses, as organizadas pela sociedade, em grande vulto, e agora em menor vulto, as organizadas pelos sindicatos e pela UNE, um fato está marcantemente unido: a busca do fim do fator previdenciário. Esse nós temos que falar mais. Essa violência praticada pelo governo tucano, mantida pelo governo petista. E o governo tucano vem com uma cara de pau agora querendo o fim da reeleição, né? O fator previdenciário é uma violência contra os que vivem do trabalho, contra os que contribuíram. A aposentadoria passou a ser uma punição. Mas é importante a gente ver os números, porque os deputados do governo têm ido à tribuna para dizer que não dá para fazer porque não tem dinheiro. Agora, um levantamento técnico mostrou que precisa 3 bilhões para atender o fator previdenciário. E o governo desembolsou agora, para desonerar as folhas de pagamento de algumas empresas, 18 bilhões. Que bárbaro. Para as empresas... Eles querem matar os aposentados. Da igualdade, só não tem dinheiro para aposentados e pensionistas. Olha aqui, ó. Claro. Tem expediente na Câmara? A princípio tem, continuamos negociando a madrugada, o movimento ele é pacífico, né? Como eu falei anteriormente, nós não temos tido
nenhuma ocorrência interna, tanto com hostilização das pessoas que foram trabalhar hoje, né? Os diretores que estiveram lá, nós não tivemos nenhuma parede riscada, nós não temos lixo no chão do plenário, e isso é uma coisa também para nós refletirmos um pouco sobre o movimento. O movimento se comprometeu conosco naquela negociação e está cumprindo a risca. Mas eu tenho uma dificuldade, doutor Jorge Weck, o senhor que tem uma experiência grande também como deputado federal, professor Sérgio Borges, o doutor Tiago, que é o presidente da Câmara, fica numa situação delicada nesse momento, digamos assim, né? Mas eu pergunto para os dois, é justo invadir o plenário de uma Câmara Municipal a troco de quê? Tem até índio. Tinha índio na Câmara Municipal. Tem um americano lá que não fala português. Eu não estou entendendo o que está acontecendo na Câmara Municipal de Porto Alegre. Deixa eu dizer uma coisa. Eu quero dizer que eu estou sendo pressionado dos dois lados e eu, como presidente, tenho que mediar e tenho que ter tranquilidade, equilíbrio, calma, sensibilidade nesse momento para levar a bom termo esse processo. Eu tenho encarado da seguinte forma: nós temos mais de 10 vereadores participando do movimento, que estão lá. Os vereadores estão participando do processo. Hoje, na Assembleia deles, antes da Assembleia deles, nós tivemos cerca de 10 vereadores participando. Então é exceção da Câmara. Mas às vezes não tem 10. Mas é uma ação social na Câmara com a participação dos vereadores. Então, assim, alguns vereadores têm me dito, têm pressionado nesse sentido, mas nós não temos no nosso estatuto a previsão da Câmara ceder, inclusive para os partidos políticos fazerem suas convenções. Nós temos isso. Então, enquanto o movimento estivesse comportando desta forma, né, claro que dentro da total urbanidade, dentro do respeito às pessoas, com total, sem vilipêndio do patrimônio público, e com a participação dos vereadores, são mais de 10 vereadores que tem ido lá. Com a participação, isso 10 vereadores apoiando, PT, PSOL. É uma participação. Mas o problema, então, o senhor tem uma unilateralmente, de forma ortodoxa, determinar que não vai ocorrer, até porque a presidência não se sente. Eu vou te ser franco, eu como presidente não tenho nesse momento conforto jurídico. Eu, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, não tenho nesse momento o conforto jurídico para entrar com ação de reintegração de posse, à medida em que tem mais de 10 vereadores participando do movimento. Mas eles lhe dão apoiamento, doutor, eles lhe elegeram. Quantos vereadores são? São 36 São 36, vereadores. Um terço. Eu fui eleito pela unanimidade da casa. Um terço desses vereadores estão participando do movimento em um momento ou outro. Mas o senhor tem uma ordem dentro da casa, que é uma ordem, sabe, vamos dizer, dentro de uma estrutura, tem um regimento interno da casa, e existe uma ordem. E essa ordem deve ser respeitada não só por o senhor, e mais por eles ainda, que estão colocando o senhor em xeque. Mas nesse momento eles não estão respeitando absolutamente. Não estão respeitando. Eles devem respeitar, mas não estão respeitando. Então o regimento, esse o problema do país. Seguinte, é que não existe leis que governem, não existe leis que governem esses vereadores os homens, da oposição estão querendo. O que alguns vereadores, eu não vou generalizar, o que alguns vereadores estão querendo é justamente o seguinte: eles estão botando pano vermelho. Vem, presidente, pede a reintegração de posse, bota a brigada lá dentro e tira essa turma na porrada, porque é tudo que eles estão querendo, é isso. É isso que eles estão querendo. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Deixa eu lhe dizer outra coisa. O quebrada, isso vai se transformar num escândalo internacional. Isso eles não vão ter. Isso eu posso dizer com certeza que eles não vão ter. Eles não vão ter. Mas é o seguinte, eu quero fazer uma outra, sem lhe interromper, vereador, meu professor Sérgio Borges, mas já lhe interrompendo, uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: a Câmara é o elo mais frágil dessa corrente. É o elo que tem a maior interface com a população. Nós trabalhamos
todos os dias, inclusive domingo e feriado. As pessoas sabem onde a gente mora, as pessoas batem na casa da gente, as pessoas nos identificam pelo nome e nós identificamos as pessoas. Então, a Câmara é o elo mais forte dessa corrente. Isso eu dizia ontem para eles. Eu acho que nós temos problemas na Câmara, até podemos ter alguns problemas, mas a Câmara é transparente e é a que menos tem problemas nesse processo todo. A Câmara em 8 dias, em 12 dias corridos, em 8 dias, ela respondeu à sociedade isentando o ISSQN que baixou a passagem. Então, nessa culpa toda, a Câmara é sem dúvida nenhuma que tem menos culpa nesse processo. Deputado Eckert. Milton, é preciso alertar a sociedade e a nós mesmos do que está ocorrendo nas reivindicações populares. A sociedade na rua pediu mudanças. O governo se reuniu e disse que providenciaria mudanças. Nós estamos a 85 dias da eleição. O processo eleitoral brasileiro, que se realiza dia 5 de outubro de 2014, ele tem início no dia 5 de outubro de 2013. Porque as leis eleitorais precisam ter um ano de antecedência. Então, o que não for modificado até 5 de outubro, agora, daqui a 85 dias, não vai ser modificado mais nada. Exato. Então, a eleição para 2014 vai continuar com a mesma sujeira, com os mesmos defeitos, com a mesma corrupção, com a mesma utilização do Caixa 2, com a mesma falta de respeito da anterior. Isso porque o presidente da Câmara disse que nomeou uma comissão para 90 dias. Em 90 dias já passou o prazo. Agora aí o eleitor tem que ir, quando ele for às urnas, quando ele chegar no teclado da urna eletrônica, ele pode mudar isso aí, né? Ele pode. O eleitor pode. A presidente Dilma foi à televisão e disse que ia fazer um plebiscito, que ia fazer uma reforma. E ficou tudo naquela conversa fiada de trololó. É preciso que a sociedade pressione os partidos. É preciso que os partidos tenham clara visão e posição. Não adianta mais ficar se escondendo, e alguns partidos agora adotaram um novo princípio, viu? Olha, eu sou contra isso, mas não posso fazer nada porque eu sou da base do governo. Como quem diz, eu sou da base do governo, eu sou impedido de pensar, eu sou impedido de ter caráter, eu sou impedido de fiscalizar. Uma sociedade precisa de parlamento. Ela não precisa de pedintes. Ela não precisa de usuários do serviço público recebendo pela verba de deputado e senador. É necessário agora um protesto. Eu acredito que nos próximos dias a sociedade vai voltar às ruas para dizer para o governo: ou vai fazer, ou quer mais mobilização. Porque não há quem possa entender a irresponsabilidade do Congresso Nacional no trato da eleição, que é coisa séria e importante na democracia. Eu vou lhe dizer, deputado Jorge Wetz, que tanto o plebiscito como o referendo, qualquer um, antes ou depois, para mim é pedir que o povo passe um cheque em branco para o sistema. O povo quer uma reformulação total. Mesmo que tenha pessoas que falem contra uma constituinte, e que eu sou a favor de uma constituinte exclusiva, sabe? Fora, retirando os partidos todos, que se faça a eleição do jeito que está se fazendo, que se respeite, sabe, a estrutura da lei e da Constituição atual, mas, entende, assine um prazo para uma constituinte, para que quando essa constituinte faça as reformas que tem que fazer políticas, porque se pedir para os políticos, eles não vão fazer reformas contra os seus interesses, porque essa partidocracia, ela é dona do Estado e se desconectou da população. É autista. Ela está habitando em Marte, como botou uma revista grande aí, sabe? É um autismo. Ela está desconectada da sociedade civil. Tanto é que as respostas que ela dá não tem nada a ver com as demandas que estão sendo feitas. E as demandas vão aumentar. Porque o gatilho disso, o paradigma, a mudança de paradigma é a internet. E agora tem até outra coisa aí, que estão botando a culpa nos gringos de espionagem, entende, na internet, mas na realidade é fazer uma intervenção dentro da internet para retirar até a liberdade que o povo tem dentro da internet. Porque a única liberdade real, sabe? Houve um esgotamento com relação aos partidos e há um esgotamento com relação à mídia. No quê? Porque a mídia recebe valores, não é, de propaganda governamental, e a mídia também é custeada pela imprensa.
pelo poder econômico. De certa forma, isso cria uma limitação, sabe, às discussões de determinados assuntos que não são discutidos nesse ambiente e dentro da internet tem total liberdade para serem discutidos. É esse o processo, entende, de uma mudança de parâmetros e paradigmas revolucionários já previstos por Jürgen Habermas, que ele previu a mudança no século XIX e século XX, mas não viu no século XXI porque ele não estava trabalhando ainda com a internet, com o Facebook, Twitter e todos o LinkedIn e todos esses outros Orkut, né, e todos esses outros instrumentais que estão todos a serviço e conectam as mentes num momento só, numa praça, num comício eletrônico constante, aqui, ali e lá, em todos os lugares ao mesmo tempo, em todo o tempo. Senhor, se os políticos, se a sociedade sabe que a internet mudou os costumes, mudou as relações sociais, mudou tudo, as relações empresariais, por que ela não mudaria as relações políticas? Vai mudar. Vai mudar, a praça pública vai mudar tudo. A irresponsabilidade do Senado chega ao caos. Na terça-feira, eles negaram a aprovação de uma emenda constitucional que impedia que parentes fossem suplentes na nominata dos candidatos ao Senado. E que reduzia o número de suplentes de 2 para 1. Rejeitaram. A opinião pública reagiu. Na terça-feira eles se reuniram para mudar. E aprovaram a restrição. Veja, é o princípio da irresponsabilidade. Se o povo não está fiscalizando, se não protesta, eles varrem tudo para baixo do pé. Mas o grande problema aí, doutor, deputado Jorge Weck, professor Sérgio Borges e doutor Tiago, é o seguinte, é a hipocrisia, é o cinismo. Lá atrás, o Fernando Henrique Cardoso, com o Sérgio Mota, construíram o Instituto da Reeleição. Sim. Agora vem o PSDB, com o Aécio Neves, e quer restaurar e quer acabar com o Instituto da Reeleição. Foi eles que fizeram isso. Lá atrás, o PSDB implantou a CPMF, única e exclusivamente para a saúde. E eu sei de detalhes disso, porque eu desfruto de uma relação pessoal com o doutor Adib Jatene. Tem um bom relacionamento com o doutor Adib Jatene, sei de todos os detalhes como isso começou e como ele saiu do ministério. Ele nunca quis expor assim da maneira como deveria, mas ali o Serra, quando era o secretário do Planejamento, no primeiro mês já tirou o dinheiro da CPMF e foi tocando para outras coisas. Aí o PT, lembram? Que era contra a CPMF, quando chegou no governo, adorou a CPMF, e quem derrubou a CPMF foi o criador, o PSDB. Então é muito cinismo. É muito. A psicose maníaco-depressiva. Com a sociedade, com o a povo, psicose maníaco-depressiva. Eles são bipolares, é PSDB e PT, e tudo é a mesma coisa. O que os guris estão dizendo na rua. Não quero nem estrela, não quero nem tucano, nem foice, nem martelo. Nem a lesma lerda. Nem a lesma lerda, eles não querem nada disso. São contra tudo isso, né? Sair disso. Então, como é que pode sindicato e político ser profissão, se o cara subsiste, faz da vida, subsiste com isso aí, e isso oferece um perigo à sua sobrevivência, sabe, como profissão, então ele não pode representar. Por isso que eu advogo que o político não seja mais profissão, que não se reeleja, seja um munus público, ganhe e fique ali, que restaure o bloco de constitucionalidade do Brasil de 100 anos que não permitiu aos executivos a reeleição, porque isso perturba a tripartição do poder, sabe, isso está estudado já, perturba, indicam juízes, indicam juízes magistrados para as cortes superiores, para os tribunais de contas, por longevo tempo da reeleição, né? Isso é uma perturbação, dentro do sistema, nem os militares se reelegiam, mas também não seja profissão, nem sindicato, nem vamos devagar, vamos andar, né? Aliás, vamos reformular tudo isso, devagar, sabe? Com o andar da carruagem, porque foi o Golbery Couto Silva que construiu esse 1/3 que nós temos no Senado hoje, com senadores biônicos. Foi o Golbery Couto Silva que tirou o Amapá de território, colocou 3 senadores, Rondônia de território colocou 3 senadores, o Acre de território colocou 3 senadores. Mas ninguém quer. A gurizada não quer voltar para a ditadura. A gurizada quer um novo tempo, sabe? Esse pessoal está tudo com o rosto virado para a ditadura, para o tempo antigo. A gurizada não quer isso. A gurizada quer um Estado novo, sabe? Com reformulações completamente novas. E o novo é reformular
a representação política, porque ela venceu a representação orgânica fascista. Tudo bem, ela mas só tem que respeitar a institucional. gurizada, mas tem que respeitar quem construiu esse país, que são os aposentados, que são os velhos, que são as eu acho pessoas também, eu que já estão sou marginalizadas. Eu já sou São marginalizadas. eu acho. Agora, eu acho que a democracia, e eu tenho dito muito isso, a democracia é uma conquista muito séria. Sim. Eu não quero deixar para os meus filhos o que o meu avô deixou para o meu pai. Sim. Eu acho que essa reflexão profunda nós temos que fazer. Eu acho que nós não podemos vilipendiar o Estado democrático de direito. Eu acho que reformulações nós precisamos sim, mas dentro dessa questão das instituições. Com serenidade, Eu dentro tenho muito receio de uma volta. Nós já tivemos momentos na história de pessoas que governaram com o povo também. É o cesarismo, né? Isso é um horror também, né? E isso é a ditadura da maioria, né? Deixou trauma muito sério. O Hitler é um, né? Doutor Tiago, eu concordo com o senhor. Nós temos que proteger as instituições. Mas os maiores inimigos das instituições, os maiores inimigos do parlamento, da representação legislativa, são eles mesmos. São esses pilantras que ocupam cargos no Congresso Nacional e transformam aquilo lá em banco de negócios. Isso aí. Que não cumprem os seus deveres, que não votam vetos, que não querem mudar nenhuma alteração na legislação eleitoral, que não votam o fator previdenciário, que votam projetos como da mudança dos portos em 24 horas. Esses irresponsáveis é que têm que ser banidos. Quem prejudica o processo democrático e a instituição são os irresponsáveis. Esses têm que ser denunciados, banidos. Porque senão a gente fica na defesa das instituições, protegendo os pilantras que trabalham contra as instituições e a favor dos seus negócios. Outro processo, sabe, é o trancamento do sistema presidencial. O sistema presidencial foi parlamentarizado, sabe? Ele precisa, o executivo, de uma conjunção da governabilidade dentro do legislativo. Então, isso se derreter os partidos e dão essa governabilidade, sabe, que está levando a essa dissolvência. Por isso que eu estou advogando. Eu que sempre fui presidencialista, já estou com 63 anos dentro das faculdades de Direito advogando isso, opto agora por um parlamentarismo, porque o parlamentarismo, a eleição do primeiro-ministro vem do parlamento. E se houver alguma política errada, o que faz? Dissolve o parlamento, faz eleição, manda embora. Ninguém vai dizer que é golpe, porque o processo de impeachment, que eu tenho um livro, e eu já fiz 8, 6, 9, 10 impeachment, está travado. Travado porque você entra com impeachment contra o presidente, contra esse, contra aquele, contra o ministro, a maioria que apoia ele trava, bota embaixo do banco, sabe, senta em cima do banco e não funciona. Então tem que ser parlamentarismo, porque se tem uma crise econômica que bota um ministro da economia que desperta um poder de inflação violento, sabe, que faz as ruas sacudirem todas as estruturas, o que faz? Faz uma reeleição, dissolve o parlamento, elege tudo, e as ruas vão estar sempre em consonância com o parlamento e afinadas também com o novo governante. Por quê? O que aconteceu agora no Egito? Vem o presidencialismo, coloca um novo presidente, que é o Mursi, não tem maneira, sabe, vamos dizer, não tem flexibilidade, porque é um sistema presidencialista rígido, e o que acontece? As ruas saem de novo, mas ele foi eleito de forma correta pelas regras, e não quer sair, e aí sofre um golpe de Estado, e novamente a força passa por cima da Constituição. Por isso que uma Constituinte que reformulasse o sistema, sabe? O sistema de governo, de presidencialismo para parlamentarismo, com novas estruturações dos monopólios políticos, dos partidos, extinguindo as oligarquias partidárias, porque essa reprodução de partidos é porque existem oligarquias partidárias e as pessoas não querem se submeter aos neófitos que estão ali, fundam outras agremiações, e aí nós temos uma expansão pela base partidária. O que os neófitos ou as pessoas que não têm vivência partidária acham que o sujeito na realidade é um corrompido ou é antiético porque está traindo a ideologia do partido. Não, é porque o cara não quer se submeter à oligarquia que submete aqueles outros dentro do partido, que são ditadores partidários, sabe?
É isso, na realidade, que nós temos. Dentro dos partidos, os partidos fazem a república, mas dentro dos partidos não vive a república que oxigene os partidos. Vive uma ditadura de oligarquias internas. Eu vou aproveitar a oportunidade para lhe mandar o Estatuto da Rede, onde se põe fim a esse controle vertical da vida. Tem que horizontalizar tudo. Se planta uma horizontalidade tudo. Onde o cidadão tem participação. Eu aceito ler, porque eu não vou ser preconceituoso, sabe? Chegar e dizer assim, não, o senhor está se aproveitando da possibilidade da reforma e vindo com essa outra coisa aí para me vender, né? Não vou lhe dizer isso. Para não ter preconceito, eu vou aceitar a sua contribuição. Nós estamos comemorando hoje as 750 mil assinaturas conseguidas pela rede em todo o Brasil, que depois de verificadas e analisadas deve se transformar nas 500 mil necessárias, e nós vamos então encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral toda a documentação para o registro da rede, que tem o comando da Marina Silva, embora ela não seja a dona da rede, embora ela mesma... ninguém é dona de nada, que a rede não pode ser dona de nada, tem que ter a participação da horizontalidade. Agora, é preciso a participação da sociedade. A sociedade tem que ter consciência também que ela tem que ir às ruas e ela tem que participar do processo político e do processo eleitoral. Senão, os mesmos dominadores, usando os mesmos sistemas inescrupulosos, chegam ao poder. É a mesma coisa. Aliás, eu tenho dito, vamos mandar os atuais para casa, para eles descansarem, prestaram inestimáveis serviços. Exato. E vão embora descansar. E dão uma oportunidade para uma renovação de gente ocupação. Gente nova. Seria salutar. Vinculada com a nova sociedade, sabe, com a sociedade. É isso, bem o que o senhor está dizendo, sabe, né? Renovar tudo. Doutor Tiago, agora... Não se refere ao doutor Tiago, que é um candidato novo, né? E é novo, recém entrou na política, né? Não tem tradição assim de família, não substitui o pai. Ele é que se fez, é um candidato novo e é uma pessoa de mente aberta, sabe? Que está tentando fazer com altas considerações, eu estou vendo aí, né? Resolver esse problema lá da... Eu quero, dentro desse processo, e falo com a tranquilidade, na verdade, eu sempre tenho dito, e o Milton tem me ouvido, eu tenho dito que eu sou um médico, que estou vereador. É isso que é básico, né? Essa eu acho que é uma grande... Eu acho que isso é muito... Isso é importantíssimo, bastante complexo e muito importante. É muito importante. Agora, tem uma coisa dentro desse processo que me chama muita atenção. É que os políticos a gente pode estar discutindo aqui o processo todo, o processo eleitoral todo, mas os políticos não foram eleitos, não vieram de Marte. Eles são um reflexo fiel e fidedigno da nossa sociedade. O mesmo número de trabalhadores que nós temos na Câmara, nós temos na sociedade, percentual. O mesmo número percentual de pessoas honestas que nós temos na sociedade, nós temos nas câmaras, nos legislativos. Então, elas são um reflexo fiel e fidedigno da sociedade. Tanto isso no lado positivo, quanto no lado negativo. Então, quando se critica, e a gente tem que criticar, a gente tem que aperfeiçoar, e não vai nenhuma crítica aqui a vocês discutindo esse processo, mas a todos nós enquanto sociedade, quando se critica e generaliza a classe política, eu acho muito engraçado, porque eu estou observando as pessoas se olharem no espelho. Essa é a grande verdade. Sabe que o doutor Flores, lá na academia, o doutor Moacir Flores, eu utilizei esse argumento que o senhor está utilizando, e ele disse assim, isso é uma mentira, porque o espelho é uma imagem invertida, e você tem uma imagem invertida, sabe, na realidade, ele disse a sociedade honesta e os políticos são a imagem invertida da sociedade, né? Porque é uma questão de física isso, né? Os políticos foram eleitos. Mas o comportamento deles no exercício do mandato não é o mesmo comportamento do dia da eleição. É verdade. Nós temos aqui um caso típico. O governador do estado foi autor e se vangloriou de uma legislação sobre remuneração do magistério. E ele cantava loas à legislação e era válido esse enriquecimento da sua participação. Assumiu o governo, mudou de posição. Então o que acontece? Ele não é mais o espelho da sociedade. Ele revogou aquele princípio. Nós tínhamos um partido que o PT tinha manifestado posições contrárias à privatização.
Os tucanos haviam feito privatizações e tinham vergonha de confessar. E o PT era o contrário. O PT chega ao governo e faz as privatizações. Igual a dos tucanos. Muda de nome na tentativa de evitar que a sociedade verifique o que está acontecendo. Então não se trata de examinar a eleição do político. Ali aquele comportamento, depois ele não cumpriu mais. E aí tem que receber a crítica. Eu vou lhe dar 2 exemplos então do outro lado. Eu vou lhe dar o exemplo do sempre vereador Beto Mesch. Sempre ambientalista Beto Mesch. O Beto Mesch, mesmo quando o seu partido, PP, na coligação municipal, junto com o Fogaça, assumiu a prefeitura, o Beto Mesch continuou vertical nos seus princípios. E se manteve assim enquanto secretário da ISMAN. A exceção comprova a regra. A exceção. A Luciana Genro saiu do PT, foi botada para a rua pelo Zé Dirceu e o Delúbio Soares, junto com a Heloísa Helena, pelas convicções dela. A exceção comprova a Luciana Genro. Aí é que está a nossa divergência. Eu acho que não são exceções. Eu acho que nós temos muitos exemplos positivos. Eu acho que as exceções são os maus exemplos, são os exemplos negativos. Eu estou citando só gente que não é do meu partido. Vereador Bernardino Vendrusco, vice-presidente da Câmara. Correto. Vereador Bernardino Vendrusco, com espinha dorsal. Vereador que sempre teve uma posição só, que não mudou. Qual é o partido dele hoje? Hoje é o PSD. Que não é de direita, não é de esquerda, não é de centro, é uma esponja, que trata de legislar em causa própria, com Kassab na presidência, com o ministro do PT, e esse mesmo ministro é vice-governador dos tucanos em São Paulo, Afife Domingos. Esse é o PSD. É o PSD. Os partidos, Milton, nós vamos encontrar reflexões em todos os partidos. E nós não temos em nenhum partido a égide da moral, até porque nós não somos assim enquanto sociedade. Mas o seu avô, o desembargador, né, o desembargador Sebastião, dizia, eu acho que muitas vezes para o senhor, quando o senhor era jovem, pequeno, me diga com quem andas que eu direi quem tu és. Dentro do meu próprio partido a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar muitas dificuldades. Eu nem preciso citar aqui, as discussões públicas são notórias e muitas vezes não republicanas. Né? Então eu acho que a gente está apontando para uma nova política. Eu acho que a gente está apontando para uma política em que as pessoas vão ser mais importantes do que os partidos. É isso que a gente está chegando à conclusão. Doutor Tiago, se eles tivessem bom comportamento, se eles cumprissem o dever, milhões não iam nas ruas para reclamar deles. Mas o pior de tudo isso aí é o seguinte... Eles não cumprem as suas obrigações. O grande problema do Brasil, e o Brasil vem historicamente, os senhores conhecem isso melhor do que eu, historicamente o país vem num processo de exercício da cidadania, da eleição, sempre em cima de figuras carismáticas. Sempre as figuras carismáticas dominaram a política nesse país. E aí pode pegar Getúlio Vargas, pode pegar Juscelino Kubitschek, tu pode pegar Leonel de Moura Brizola, tu pode pegar... E aí cai aonde? Na grande esperança do povo brasileiro, que foi, como nunca antes na história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Quando Luiz Inácio Lula da Silva é obrigado, pelo sistema de governo que nós temos, de fazer o loteamento do governo, e que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, apontou para o Congresso Nacional e disse, lá tem mais de 300 picaretas. E ele teve lá na Constituição de 88, foi seu colega, foi colega do deputado Jorge Weckert, que o conhece bem, e aí segue o caminho, e as alianças mais espúrias da história, como nunca antes na história desse país, são seladas por quem? Pelo maior, o líder mais carismático do país, que é Luiz Inácio Lula da Silva, ao ponto de Lula ir tirar fotografia no jardim da casa do Paulo Maluf. Meu Deus do céu! Se os partidos não são a solução, qual é a solução? Não, os partidos são a solução, não o comportamento deles que não é a solução. Mas nós temos, eles são a solução. Eu acho que o problema não são os partidos. O problema são as pessoas. Essas pessoas nós temos que depurar pelo voto.
as pessoas que não estão em consonância com ditames básicos de seriedade, de não corrupção, essas pessoas têm que ser expurgadas pelo voto, de forma democrática. Thiago, assim, agora nós temos mas os a caciques maioria, partidos, a maioria. É isso, os caciques, quem é que manda no PMDB? Não, eu acho que Michel Temer. Eu acho que É o sistema da verticalidade. Doutor por isso Thiago. tem que obviar, Esse sabe? é o problema do O mandato é 4 anos, 4 anos e depois não pode se reeleger. Troca, vai fazendo mudança. É mudança, porque na realidade não são as pessoas, é o discurso que deve permanecer, é o programa partidário que deve permanecer. Então, se houver instalado a República, não com hipocrisia como é feito agora, em princípio de impessoalidade, isso aí porque a que o senhor permanência quer, isso aí que o dos senhor está órgãos... querendo, sabe quando é que vai funcionar com o Congresso Nacional? Nunca, quando o olho da nunca. Casa Pernambucana piscar. Mas Não tem como. o povo vai pegar e vai fazer isso. Vocês bom. vão ver. Olha aqui, ó, na tarde de quarta-feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre tivemos vereadores e funcionários o direito de ir e vir cerceado por um bando de manifestantes de movimentos organizados que ocuparam e invadiram o plenário acabando com a sessão ordinária. Os portões foram obstruídos por manifestantes. 2 repórteres da RBS, um de rádio e um de TV, acompanhada de seu cinegrafista, foram hostilizados e expulsos do plenário do Legislativo porto-alegrense, impedidos de exercer o jornalismo. Eu, como jornalista, não aceito essas tentativas de impedir o livre exercício do trabalho. Vereadora Mônica Leal está me mandando a mensagem aqui. Não, realmente isso nós conversamos e realmente nós concordamos nesse aspecto com a Mônica Leal. Ninguém pode ser impedido no Estado Democrático de Direito, e nós já tínhamos chamado a atenção de alguns vereadores a semana passada, quando numa audiência pública acabaram cerceando a entrada da imprensa. Então, que não façam audiência pública, que não seja audiência de comissão. Se precisam, por determinado motivo, tomar termo, depoimentos de jovens, como foi dito lá, que o façam nos seus gabinetes, em situação reservada, mas não numa audiência pública de uma comissão. Se a audiência é pública e a imprensa não pode entrar, não pode ingressar, então não é pública. Ela é fechada por grupo de interesse. O pior perigo que tem em qualquer mobilização é tentar cercear a atividade da liberdade de imprensa. As pessoas só vão sentir a falta dessa liberdade quando não a tiverem. Tem organismos de imprensa que têm problemas, têm críticas. O pior é não tê-los. Concordamos integralmente. Eu também concordo. Eu acho, e eu tenho a posição que realmente a situação é muito importante que isso seja preservado, porque só nós sabemos o quão foi difícil ter uma imprensa livre. É verdade. Doutor Tiago, parabéns pelas suas decisões tomadas na noite de ontem referente às invasões, também administrativamente. O senhor conseguiu resgatar o carinho dos funcionários da casa, um tríplice fraternal abraço. Jorge, que está me mandando, eu leio todas as mensagens. Eu só quero dizer o seguinte, só para deixar bem claro, que esse cerceamento da imprensa não foi da presidência nem da maioria dos vereadores, só que a vereadora Mônica Leal colocou, foi de um grupo de manifestantes e que rapidamente foi chamada a atenção. Eu sou totalmente contra esse negócio de violência, né? Querem quebrar o prédio da RBS, querem botar esterco na frente, não sei o que, não tem nada a ver. Hoje, democraticamente, é o seguinte, tu não quer ler um jornal, tu não lê. Tu não quer ouvir a rádio Y, tu não escuta, tem várias opções. Agora, hostilizar profissionais que estão trabalhando, ou destruir prédios, enfim, aí já extrapola todos os limites, aí é fanatismo, fundamentalismo, e aí tem que denunciar essa gente. Aí tem que denunciar mesmo. Boa noite, Milton. Criar mais um partido é confundir ainda mais a cabeça do já desinformado eleitor que não consegue sequer lembrar em quem votou na última eleição. E pergunto ao ex-deputado Jorge Weckert, pode haver mais de 30 ideologias diferentes ou não mais ideologia partidária? José Bittencourt.
Quer responder, deputado Jorge? Pode haver manifestações de uma sociedade que está se organizando democraticamente de várias maneiras. Os países democráticos têm mais de 50 partidos. É o eleitor que vai decidir. A existência do partido é uma decisão de um grupo de pessoas. E o eleitor que vai decidir se vai ter voto ou não. Estados Unidos tem 500 partidos, mas Então, o que decide o é número democratas não e republicanos. O que decide é ter eleição, participação e vida democrática. Partido pode existir 500, não tem aqui, só por exemplo, não pode ter acesso ao fundo partidário, que é dinheiro público, nós já temos mais de 2 bilhões de reais distribuídos para É os uma partidos vergonha o públicos, fundo partidário. os partidos políticos, né? Só o PT por ano, sabe quanto é que recebe? 42,8 milhões de reais. Sabe quanto que recebe o PMDB? 23,5 milhões de reais. Fundo partidário, dinheiro público. Doutor Tiago, vai ter expediente amanhã na Câmara, sou funcionário, teremos segurança para trabalho com o plenário invadido. Paulo Medianeira. Paulo está perguntando aí. Doutor Tiago. Tu tá querendo que eu responda? Sim. Funciona a Câmara? A princípio, sim, nós estamos, vou repetir, nós estamos com segurança na Câmara. Sim. Né? E os funcionários vão entrar tranquilos? Os funcionários vão entrar tranquilos, identificados. Né? Outras pessoas não podem entrar. Qualquer dificuldade, é importante que o Paulo entre em contato com a sua diretoria, né? Sim. Que vai estar lá desde de manhã cedo ou com a presidência. Qualquer mudança de planos, porque a situação ela está em negociação. Nós podemos ter dificuldades, nós podemos ter uma mudança de postura das partes, e aí sim, de forma diligente, a mesa e a presidência vão se manifestar. Mas do contrário, continuando o status quo atual, vai haver expediente normal. A democracia, com a corrupção, impunidade, desrespeito das leis, governos que não pagam dívidas, saúde precária, insegurança, impostos altíssimos, políticos sem credibilidade e sem confiança da população, corre sério risco de a democracia acabar. Não tem sustentabilidade. A continuar assim, a população irá querer outra maneira de governar a nação de maneira digna e correta. A população clama por dias melhores. Parabéns pelo programa, Celso de Porto Alegre. Não, Celso. Eu sou teu amigo, te quero como meu ouvinte todos os dias. Vamos depurar. Nós temos apenas 20 e poucos anos. Em 89 foi a primeira vez que nós fomos às urnas. Nós precisamos depurar isso e muito. Melhorar a democracia. Melhorar a democracia. Voto, é um processo. É no voto. Vamos melhorar isso. Voto, não tem outro caminho. Melhorar isso. Boa noite, Milton e convidados. Acho que deveriam terminar com o Congresso. Olha aqui, ó. É uma senhora, vó Isabel de Sarandi. De jeito nenhum. Só não imagina o que é sem Congresso. Ela não sabe o que é não ter. Mas tem que melhorar o Congresso. Doutor Tiago, fui chamado por uma vereadora para participar da invasão da Câmara Municipal. Mas quando vi a sua humildade em sentar no chão junto me retirei porque não achei justo desrespeitar a quem nos respeitou. Antônio Tavares, é que estava truncado aqui. Que bela colocação, hein? Rodrigo Bittencourt da Costa, sempre bom ouvir o professor Borja, que deve sempre enfatizar o esgotamento do nosso sistema presidencialista e os benefícios do parlamentarismo para restaurar a política promíscua do nosso país. E a maioria dos políticos fossem sérios, não viveríamos nesta lama. Getúlio, da cidade de Viamão, na escuta. Vamos fazer a rodada final. Professor Sérgio Borja, muito obrigado pela presença, prazer muito grande recebê-lo. Eu que agradeço sempre a tua consideração. Não, eu estou sempre advogando uma constituinte, uma reforma partidária real com o sistema, com as instituições que nós temos, uma mudança do sistema de presidencialismo para parlamentarismo, né? E obviar, diminuir o mandato dos parlamentares, porque não é profissão. Quem vai fazer disso profissão subsistência, ele fica com receio e desvia, sabe, a representação do povo que deve fazer em função de querer se manter como subsistência, como profissão. Então isso não deve ser profissão. E aquele menino que ele está há 11 anos como deputado federal, 42 anos. Tem senador aí também que também, isso é um processo que tira a impessoalidade, as pessoas ficam oráculos. Henrique Eduardo viram entrou lá, o deputado Lex conheceu viram tudo oráculo. É gente que é oráculo. Menino lá, né, só aí o cara tem que entrar e sair, sabe, para dar oportunidade às categorias, às representação da sociedade civil, oxigenar isso, se ter realmente o princípio de impessoalidade. E que eles também não indiquem CCs lá para dentro.
que é outro chupacabra dentro do governo, sabe, que é aquele montão de gente mamando, sabe, nessa república, e não tem dinheiro para o serviço público, sabe, que é saúde, educação e segurança, porque está essa mamata, que é chamada, é aquele montão de mamilos, sabe, a mãe grande, a pátria grande alimentando, que é o que está na internet, a bandeira cheia de teta, olha, sabe, professor, de gente mamando, né? Já pagou um preço. Já perdi o emprego e agora já me transferiram. Perdeu o emprego me transferiram 28 anos de. E já me transferiram na URGS. Já me transferiram na URGS para de noite, né? Coincidentemente. Olha, professor, cuidado, hein? Daqui a pouco eu tô. É prazer em ouvi-lo assim, professor. O que a gente não pode é calar não me calo. diante dessa sem-vergonhice, dessa falta de respeito, dessa falta de consideração com a cidadania. Se a gente se omitir, se dobrar, silenciar, fica pior. Manda quem pode, obedece quem precisa, né? Tenho dito e reiterado, o Congresso Nacional, atual composição, agride as instituições democráticas, avilta a vida partidária e não traz benefício nenhum à nação. Ele prejudica a democracia. Deputados e senadores que não cumprem o seu dever, e o dever básico é votar leis e fiscalizar e votar veto. E não fiscalizam? Eles não votam leis porque só chega lá medida provisória. Não fiscalizam porque a maioria apoia o governo e eles dizem que são da base do governo, não pode fiscalizar. E não votam vetos porque deixam amadurecer nas gavetas 3.000 vetos sem fazer nada, implantando a ditadura no país. É bem assim, ditadura civil. Então, meus amigos, a gente não pode silenciar diante disso. Eles não vão mudar nada no processo eleitoral porque querem que o povo deixe tudo como está. Aliás, a frase mais ouvida em Brasília é a seguinte: vamos fazer alguma coisa, urgentemente, para que tudo continue como está. É preciso modificar, é preciso mandá-los para casa, chega, antes que eles nos causem mais tumulto, antes que eles agridam a vida partidária, antes que eles forcem a sociedade à violência, sai mais barato mandá-los embora. É verdade. Vamos fazer isso o ano que vem. Obrigado, deputado Jorge Weckert. Até a próxima semana. Professor Sérgio Borja, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima semana. Doutor Tiago, presidente da Câmara Municipal, muito obrigado pela presença. Espero que o senhor consiga, né, com calma, tranquilidade, muita tranquilidade resolver esse impasse aí que eu enxergo com um verdadeiro absurdo, né, de vereadores, partidos políticos tomando uma atitude, olha, totalmente pisando em cima do regimento interno da Câmara, pisando em cima do processo democrático, né? O povo está vendo, né? Usando pessoas jovens que muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo. Doutor Tiago, muito obrigado pela presença também. Eu que agradeço, Milton. Quero dizer que nós vamos continuar de cabeça erguida, nós vamos continuar com princípios, com ideias e com ideais como tivemos até aqui. No momento em que efetivamente isso não acontecer, a população de Porto Alegre, os 11.935 pessoas que confiaram na gente, pode ter certeza que a gente vai tomar outro rumo e vai dar espaço, no momento em que isso acontecer, vai dar espaço para outro. Mas eu acredito que a gente está vivendo um momento sine qua non, um momento de transformação, um momento em que a sociedade civil vai participar mais dos parlamentos, Dr. Jorge Weck, e principalmente vai resgatar esse elo mais frágil do processo, que são as câmaras municipais, vai resgatar o protagonismo dessas casas legislativas. Obrigado, Milton. Muito obrigado.